A paz do Senhor, queridos, estou muito feliz de estarmos aqui novamente, juntos, para meditarmos na palavra do Senhor. É sempre bom, é sempre uma bênção podermos estar juntos aqui, para aprendermos mais da palavra do Senhor, amém? E nesta noite eu vim falar de algo assim, necessário. Eu vejo muitas pessoas pedindo oração, muitas pessoas passando processos, e Deus tocou no meu coração para eu trazer uma palavra sobre isso. Pai do Senhor, Josenildo, assim, sobre o processo, né? E então nesta noite nós vamos meditar em Hebreus, capítulo 10 e o versículo 23, que diz assim: Hebreus 10 e 23. Glória a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Hebreus 10, 23 diz assim a palavra do Senhor. Amém. Amém, irmão Josenildo. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Amém? Glória a Deus. Vamos orar para meditarmos nesta palavra. Amém? Querido Deus, maravilhoso e eterno Pai, nesta noite, clamamos ao Senhor que esteja conosco, nos ajudando a meditar nesta palavra. Espírito Santo seja conosco. Ajuda todos aqueles que estão enfermos, necessitando de alguma coisa, estão passando por processos, e que o Senhor possa ser o socorro bem presente na hora da angústia de cada um deles. O refúgio na hora da angústia, bem presente na vida deles, Senhor. Tudo isso nós te pedimos, também te pedindo perdão por todos os nossos erros e falhas e pecados. Tira de nós o que não te agrada, Espírito Santo. Em nome de Jesus nós te agradecemos, te pedimos, já te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Pai do Senhor, George. Aleluia, glória a Deus. Então, queridos, esta palavra está nos ensinando que retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então, eu tenho recebido muitos pedidos de oração, pessoas passando por processos, por momentos difíceis, e assim meu coração para trazer uma palavra sobre isso, né? Porque não é fácil. O processo ele não é fácil, mas muitas vezes ele é necessário em nossas vidas. Mesmo que a gente não entenda, Deus nos diz que o que Ele faz, a gente hoje não está entendendo, a gente não entende. Quando a gente está no processo, a gente só vai entender depois do processo. Mas durante o processo, muitas vezes a gente não entende o porquê daquilo, né? Mas o bom é esperar, porque o Deus que faz a promessa, Ele é fiel para cumprir a promessa. E quem espera tem as forças renovadas. Já nos diz lá em Isaías 40 e o 31, que os que esperam o Senhor terão suas forças renovadas. Então, assim, hoje nós vemos muitas pessoas que estão parando, desistindo ou se entregando no meio da caminhada até a vitória. Muitas pessoas estão parando, e isso é muito triste. Você vê uma pessoa desistir no meio da caminhada, ver uma pessoa se entregar muitas vezes no meio da caminhada até a vitória, durante o período do processo. Glória a Deus. Então, assim, eu estou trazendo essa palavra à noite para a gente meditar nisso, só para aumentar a tua fé, que aquele que prometeu, ele é fiel. O que prometeu, fiel é o que prometeu. Mesmo que durante isso, até chegar no que ele te prometeu, haja um processo. Mas vai chegar. Eu sei que não é fácil dizer espera, como Davi falou. Esperei com paciência no Senhor. Mas ele disse que esperou com paciência, mas o Senhor fez na vida dele. E Salmos 40, Davi diz aqui a gente, me lembrei agora desse salmo, falando de Davi, né? Quando ele diz assim, ó: esperei com paciência no Senhor, e ele
se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Ou seja, ele esperou no Senhor, mas o Senhor agiu na vida de Davi. O Senhor agiu na vida dele. Glória a Deus. Né? Então, muitas vezes o processo ele é difícil. Ele a gente fica até sem palavras para falar assim, porque o processo muitas vezes ele machuca, ele dói, ele faz chorar. Glória, aleluia. Mas depois do processo vem a vitória. Então, assim, eu sei que seria maravilhoso. Quem não queria receber uma promessa hoje e ver o cumprimento dela amanhã? Eu não queria nem ver amanhã, eu já queria ter visto o cumprimento da minha promessa ontem. Eu estou precisando para ontem, né? Então, assim, seria maravilhoso, mas na maioria das vezes existe um tempo determinado por Deus para o cumprimento dessa promessa. E é esse tempo que muitas vezes, neste tempo, passamos por processos. E nos processos, muitas vezes, vem tantas coisas contrárias que muitas pessoas acham que não vai mais acontecer, que não vai mais se cumprir, que Deus desistiu, que Deus não vai fazer. Não, não, irmãos. O Deus que prometeu, Ele é fiel. Fiel é o que prometeu. Nós já lemos isso aqui. Às vezes o processo é necessário para lapidar, para nos preparar para receber a promessa. Porque nós precisamos estar na posição, na vontade dEle para receber a promessa. Eu já falei isso aqui outras vezes, eu sempre falo isso. Que tem casos até que a promessa já está pronta para chegar na nossa mão. A gente é que não está pronto para receber ela. Pai do Senhor, irmã. Ana, Cláudia, Pai do Senhor, Catherine, né? Pai do Senhor, queridas. Então, muitas vezes, a minha vitória, a tua vitória já está pronta nas mãos de Deus. Eu e você é que não estamos prontos para receber. Por isso o processo. Porque nesse processo é a nossa preparação para receber a promessa. Para saber, quando ela chegar em nossas mãos, valorizar. Ter sabedoria. Glória a Deus. Mas se levanta coisas contrárias, levanta ventos contrários, que vem até parecer que não vai ter mais jeito para aquela promessa se cumprir. E aí que a gente tem que manter firme a confissão da nossa esperança. E aí que a gente tem que manter firme a nossa fé, a esperança na promessa, crendo naquele que nos prometeu, que Ele é fiel para cumprir. Então, pensar que não se cumprirá mais em nossas vidas, não deve acontecer isso, porque Ele é fiel. Sabe o que Ele fala lá a Jeremias, no capítulo 1 de Jeremias, versículo 12? Viste bem, pois eu velo pela minha palavra. Marcos 13 e o 31, ele diz, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras permanecerão. E eu acho lindo lá em Josué 21 e 45, eu já deixei esses versículos aqui em outros momentos, que ele diz que toda boa palavra que ele falou à casa de Israel se cumpriu, nada falhou do que ele prometeu. E ele não mudou, queridos, o nosso Deus é o mesmo. Ele é o mesmo, Ele é imutável, Ele vai ser o mesmo sempre. Então, se Ele te prometeu, descansa o teu coração. Tu não já entregou a Ele? Confia nele, que o mais Ele fará por ti. Mesmo que no momento você esteja neste processo para chegar à vitória. Mesmo que no momento os ventos estejam soprando ao contrário, você não esteja conseguindo ver. Mas creia, glória a Deus. Ele é o mesmo, Ele não mudou. Ele ainda é o mesmo que fez muralhas cair ao chão. Ele é o mesmo que guiou o povo no deserto, que fez mar vermelho abrir, o povo passar.
Glória a Deus. É porque tem um processo. Quando ele prometeu Canaã ao povo de Israel, quando eu estava estudando essa palavra, eu fui lembrando, né? Teve a promessa de Canaã, mas o caminho que chegava a Canaã era onde? Pelo deserto. Glória a Deus. O caminho para chegar, aleluia, a Canaã era pelo meio do deserto. Aleluia, glória a Deus. Mas no meio do deserto, ele se fez grande, se fez fiel na vida daquele povo. Ele fez milagres na vida daquele povo no deserto. E olha que era um povo rebelde, difícil, que por mais que Deus fizesse, eles queriam mais, queriam da maneira deles. E quando Deus não fazia como eles queriam, eles iam adorar outros deuses, faziam um bezerro de ouro para adorar. E Deus cuidando deles de uma maneira gloriosa. Aleluia. Mas Deus cuidou deles no deserto. Mandou maná, as roupas, as vestes, os calçados. Glória a Deus. Se mantiveram durante o deserto. No deserto Deus fez coisas grandes. Enviou nuvens de dia para guardar eles do sol. Colunas de fogo à noite para guardar eles da escuridão da noite. Aleluia, glória a Deus. Mas o caminho para chegar a Canaã era no deserto. E tem algo que a gente aprende também com o deserto. O tempo da gente passar esse processo no deserto também depende da gente. Quanto mais a gente não fica na posição, mas a gente continua no deserto. É como eu disse, às vezes a Canaã já estava pronta do outro lado. Canaã, aleluia. Canaã não ia ser nada, não. Canaã já estava lá. Glória a Deus. O povo foi que ainda não estava pronto para entrar. Então continuou dando voltas. E ainda teve mais. Só recebeu a promessa quem se manteve fiel durante o processo no deserto. Olha o mistério. Durante o processo no deserto, quem se manteve fiel entrou em Canaã, que foi Josué e Calebe. Glória a Deus. Então também no deserto você tem que permanecer fiel ao Senhor que te prometeu. Glória a Deus. Aqueles que se entregaram no deserto, que desistiram, que passaram a adorar outros deuses, a murmurar, não entraram em Canaã. Quem entrou foi a descendência deles, mas eles não entraram. Eles receberam a promessa, mas não entraram. Porque não foram fiéis até chegar em Canaã. Quem foi fiel entrou. Foi Calebe e Josué. Então, neste deserto, neste processo, continua fiel. Crendo. Não perde a tua fé, não desanima, não se entrega, não desiste, mas continua adorando no deserto, glorificando no deserto, no processo. Porque Deus no deserto cuida, supre necessidades, faz milagres, manda maná no deserto. Glória a Deus. Aí eu me lembrei de quem? José. José teve aquela visão. José, ele tinha sonhos. E ele teve aquele, né, que se curvava, aquele sonho que ele teve. E os irmãos dele ali rejeitavam José por causa disso. E José, para chegar lá, ele passou um grande processo. Eu fui me lembrando daqueles que passaram processos para receber a vitória. Então José foi rejeitado pelos irmãos. Foi vendido pelos irmãos como escravo. Os irmãos disseram que ele estava morto por pai. Venderam ele como escravo para pessoas estranhas. O próprio irmão de sangue deles. Vai José como escravo para a casa de Potifar. Quando José está lá trabalhando, se levanta a mulher de Potifar usada pelo inimigo para tirar a paz de José. Mas José permaneceu fiel nesse processo.
ele não deixou de ser fiel no processo. É tanto que ele resistiu à investida do inimigo através da vida daquela mulher para tirar ele da posição. E por isso José foi preso por fazer o que era correto diante de Deus. Ele foi para a prisão. Inocente. Mas na prisão José continuou fiel. Ele não se revoltou contra Deus, ele não murmurou contra Deus, ele permaneceu fiel. Até o dia que aquele faraó, aquele homem teve aquele sonho, queria interpretação e se lembraram de José. E José, Deus mostrou a José a interpretação do sonho. E José ali foi levantado como governador. Mas de José, da casa dele até governador, ele passou todo o processo. Mas neste processo, ele continuou fiel. Glória a Deus. E Deus cumpriu na vida de José. Deus usou José ali naquele lugar. Glória a Deus. Aí, quando é que eu me lembro? Me lembrei também de Daniel. Glória a Deus. Daniel também foi outro que foi tirado da sua terra, do seu lugar, da sua pátria, sua nação, levado também como escravo para outro lugar, em cativeiro. Não é fácil você ser levado como escravo para cá, você ter sua vida boa como ele tinha, porque pelo que fala aqui em Daniel, eu vou ler aqui Daniel 1, fala sobre isso. Aqui, ó, Daniel 1. Aí, ó. Foram jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda sabedoria e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras, na língua dos caldeus. Ou seja, ele era um jovem que não tinha defeito, era inteligente, era estudado, estava lá na nação dele, vivia bem, a vida equilibrada. De repente, chega Nabucodonosor e leva eles como escravo. Então, assim, não foi fácil para Daniel. Mas mesmo assim, ele também permaneceu fiel. Ele não se misturou com aquele povo. E por ele permanecer fiel, ele foi jogado numa cova de leões. Como também os outros 3 jovens que foram com eles foram jogados numa fornalha de fogo 7 vezes mais, em potência a mais. Acenderam ela com a potência 7 vezes mais do que o normal. E eles também permaneceram fiel ao Senhor. E o final deles foi o quê? Foram exaltados por Deus, foram honrados pela sua fé. Também tiveram posições grandes naquele reino. Deus fez coisas grandes na vida daqueles jovens. Então, assim, sempre tem um processo. O que eu estou querendo dizer a vocês é que tem processo. Eu sei que não é fácil, porque eu também tenho o meu. E eu sei que não é fácil. Quem passa pelo processo é quem sabe. Talvez você não suportasse passar pelo meu. E eu não suporto passar pelo seu. Deus sabe até onde nós aguentamos. Deus sabe que você não suportaria o meu. E que eu talvez também não suportaria o seu. Mas nós estamos passando o nosso processo. Isso é para a gente melhorar. É para a gente aprender. É para a gente ser mais dependente. É para ver a nossa fidelidade no processo. Aleluia. Eita, glória. Aleluia. Se no processo a gente vai adorar ou se no processo a gente vai murmurar, vai reclamar. Se no processo você vai continuar fazendo a obra ou se no processo você vai parar. Glória a Deus. Me veio até um negócio
na mente agora, que às vezes o pessoal diz que bota Deus na parede, né? Ah, Senhor, se o Senhor fizesse na minha vida. Não. Adore. Porque independente dele lhe dar ou não a vitória, maior vitória ele já te deu, enviando o filho dele na cruz para morrer por mim e por você. A maior vitória, nós já recebemos, que foi a nossa salvação. Glória a Deus. Então as vitórias aqui da terra ficam aqui na terra. Mas a maior vitória ele já nos deu, que é a que nos leva para a eternidade. Mas eu sei que o teu deserto também pode ser uma enfermidade. Você pode estar esperando uma cura. Mas tudo tem um tempo determinado por Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então, Daniel e aqueles jovens também passaram por essas dificuldades. Pelo processo. Então não é fácil. Não foi fácil ser levado, né? À força, né? Contra a vontade deles. E Esther também. Esther, para ser rainha, ela primeiro foi levada contra a vontade dela. Tirada da casa dela, à força, por uma ordem real. E ali ela foi para aquele palácio ali. E ali ela foi preparada um bom tempo para poder entrar na presença do rei. E ali ela foi entrar na presença do rei sem saber se seria honrada após aquela noite. Se seria escolhida. Ficou aquele tempo todo longe de sua família, ali dentro daquele lugar. Mas Deus tinha algo na vida de Esther. E ali levantou Esther como uma rainha. Mas tudo é um processo. Não foi fácil. Não foi fácil. E hoje eu vejo muitas pessoas que querem desistir no meio do processo. E o maior processo passou Jesus por mim e por você. Que mesmo sendo rei, veio ao mundo como homem, sofreu como homem, passou por coisas como homem pelas nossas vidas. Jesus foi traído. Jesus foi perseguido. Jesus foi apontado, foi vendido. Foi crucificado, foi trocado por um ladrão. Foi trocado por um ladrão. O nosso rei, que veio ao mundo para nos salvar, foi trocado por um ladrão. E não desistiu. Não se entregou. Já pensou se Jesus tivesse desistido da cruz? O que seria de mim e de você? A gente nem estaria aqui falando sobre isso, porque eu acho que a gente nem existia mais. Mas ele passou esse processo todinho por nós. E hoje eu vejo tantas pessoas que no processo querem parar. Que esquecem da cruz. Que esquecem do sacrifício. É pessoas que querem parar na caminhada, que não aguenta nenhuma cara feia de um irmão, não aguenta nada. Tudo é motivo para ela parar. Não querem suportar o processo. Jesus suportou dele por mim e por você. E é depois do processo que vem a vitória. Jesus passou todo o processo até morte na cruz. Mas depois de 3 dias, ele ressuscitou. E subiu aos céus. Está sentado à direita do nosso Deus Pai, intercedendo por mim e por você. Aleluia, glória a Deus. Ele passou o processo por nós e teve a vitória. Glória a Deus. Ele venceu a morte. Glória a Deus, aleluia. Exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E porque ele passou o processo, hoje eu e você temos direito à vida eterna. Então passa o teu processo também. Eu sei que não é fácil, eu estou dizendo passa o teu processo também. Isso é comigo também. Eu tenho que passar o meu. Cada um tem o seu, só não desiste no processo. Glória a Deus, só não se entrega no processo, só não retrocede no processo, nem murmura, adora no processo. Glória a Deus. Porque a tua vitória é certa, pelo sangue de Jesus. Após o processo vem a vitória.
Não é fácil, mas também não é impossível. E no processo ele está comigo e com você. Como esteve com o povo no deserto. Em nenhum momento ele deixou o povo só. E quando o povo precisava, ele ia lá e supria as necessidades do povo. Fazia milagres na vida daquele povo ali no deserto. Então, irmão, o que eu quero dizer para vocês hoje é confia. Salmos 37, o 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará, mas tem que confiar, tem que entregar e confiar. O processo pode estar grande. A irmã André, a senhora não sabe o que eu estou passando, e você sabe o que eu estou passando? A irmã André, está muito difícil, eu sei, dói, chora, choro muito no meu, muito. Mas Deus está comigo nele. Todo o tempo. Me dando graça. Aleluia. Me dando força. Me sustentando de pé. Para eu suportar. Para eu aguentar. Para chegar na vitória. Não é fácil o caminho para a vitória. Não é fácil. Toda vitória tem uma luta. Não é? A gente enfrenta a guerra, a gente luta, mas a gente vence. Porque Jesus está conosco. Então, nesta noite, o que eu vim foi alegrar o teu coração. Confia no processo. Você está sendo preparado para a tua vitória. Confia em Deus, que te prometeu. Vai se cumprir. Não adianta o inimigo dizer que não vai. Pessoas se levantar e dizer que não. A situação está contrária. O vento está soprando o contrário. Mas continua. Mantém. Eita, eu tirei. Hebreus, como a gente estava, 10 e 23. Hebreus 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. A minha esperança e a tua esperança está em Deus. Vamos dizer assim, ó. A esperança é a última que morre. A esperança, ela não morre. Quem tem esperança não morre. Porque fiel é o que prometeu. E o mundo também diz assim, só não há esperança para a morte. Mas eu digo a você que há. Porque ele ressuscitou Lázaro depois de 4 dias. Então, quem pensa que não tem mais jeito. O nosso Deus, ele é fiel para. Então, deixa o teu coração, espere em Deus, assim como Davi esperou, com paciência, que é um fruto do Espírito. E nesta noite que eu quero dizer para vocês, não desiste, vai se cumprir. É porque o processo às vezes é difícil mesmo, mas confie em Deus, que após o processo vem a tua vitória, viu? E em meio ao processo, pode olhar para os lados e prestar atenção que ele tem sido fiel a você no processo. Ele não tem te deixado só, ele não tem te abandonado, não tem deixado faltar nada no processo. Ele cuida, ele zela. Glória a Deus, ele te ama. Aleluia, glória, ele te escolheu. Quando a gente nem merecia, ele foi lá e nos escolheu, nos tirou de lá do mundo. E se você ainda não aceitou Jesus, aceita ele como teu Salvador. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, eu deixo essa palavra aqui nesta noite porque eu tenho recebido muitas palavras de oração de pessoas passando por momentos difíceis, mas o que eu quero deixar para você é: continua com esperança, continua com fé, não desiste, não desanima, não se prostra. Aquela mulher encurvada, ela andava encurvada, era uma estratégia do inimigo oprimindo ela para ela não olhar para o céu. Por quê? Porque o nosso socorro veio do Senhor, que fez os céus e a terra. Eleve meus olhos para os montes. De onde me dá o socorro? O meu socorro veio do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, a estratégia dele é querer, nos oprimir, baixar nossas cabeças, nos colocar para baixo. Pai do Senhor, Mônica, querer nos colocar para baixo, para que a gente não veja a nossa vitória lá na frente, para que a gente não olhe para Jesus, não olhe para a nossa vitória, mas olhe para baixo, perca as esperanças, acha que vai acontecer.
Essa é a estratégia do inimigo nas nossas vidas. Mas nós devemos continuar olhando para Jesus, que fez a promessa e que vai cumprir, porque Ele é fiel, amém? Então descansa o teu coração, confia em Deus, porque Ele é fiel para fazer aquilo que a gente não pode. Ele faz além do que nós pedimos ou pensamos, porque Ele é poderoso para fazer. Amém? E que Deus te abençoe. Guarda esta palavra no teu coração. Por mais que o processo esteja grande, por mais que o vento esteja contrário, Deus, Ele é fiel. Fiel é o que prometeu. Então descansa o teu coração. Confia no que Ele te falou, no que Ele te prometeu. Porque o nosso Deus, Ele é fiel. Deixa o vento soprar contrário como quiser. Deixa se levantar gigantes. Deixa a muralha querer ficar na frente, porque Ele é o mesmo que ainda faz muralhas cair. Se o mar se levantar, Ele é aquele que ainda abre o mar para você passar. Mas a palavra dele se cumpre na minha e na tua vida. Amém? Então confia mais nele. Quanto mais se levantar o mar, mais você desce. Quanto mais se levantar gigante, mais você desce em oração. Porque aquilo que eu e você não podemos fazer, a gente bota a face no pó e Ele faz por nós. Amém? E que Deus te abençoe. Descansa o teu coração. Guarda essa palavra. Fiel é o que prometeu. Amém? Vamos orar e vamos apresentar. Eu peço, irmão, que também apresente esse caderno de oração. São pessoas que pedem oração e eu coloco o nome aqui nesse caderno de oração. E a gente está sempre intercedendo por esse caderno, né, para que Deus possa fazer coisas grandes nessas vidas, amém? Querido Deus, maravilhoso e eterno Pai, obrigado por esta palavra, que a gente continue cada vez mais fiel ao Senhor e confiante, com fé naquilo que o Senhor tem nos prometido, naquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor. Abençoa cada vida neste caderno de oração, visita cada história, cada situação. O Senhor, Deus, que conhece tudo, sabe de tudo e sabe as necessidades de cada um, conhece o deitar, o levantar e sabe o que cada um precisa, Deus. Que o Senhor visite essas famílias, essas vidas, segundo a tua vontade, Deus, porque o Senhor é fiel. Glória a Deus. Obrigado pela palavra. Me ajuda também a nesta hora também tomar para mim também fiel naquilo que o Senhor me prometeu, Senhor. Continuar com a minha esperança de pé, porque eu sei que o Senhor é fiel para cumprir, por maiores que sejam as dificuldades no caminho, por maiores que sejam os obstáculos no deserto, mas o Senhor é fiel e nós chegaremos em Canaã. Para a honra e glória do teu nome, é o que nós te pedimos, já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês e que cada vez mais vocês se fortaleçam nesta fé de que fiel é o que prometeu. Amém? Fiquem na paz e que Deus nos abençoe.